O santo do dia 25 de fevereiro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Luís Vigília, bispo, e São Calixto Carvalho, presbíteros, santos salesianos. Missionários na China, os santos mártires Luís Vigilian, bispo, e Calixto Carvalho, presbítero das sociedades salesianas, sofreram martírio por terem dado assistência aos cristãos e aos fiéis que lhe estavam confiados nos anos de 1930, no século XX. São Luís Vigília nasceu no dia 5 de junho de 1873, no século XIX, em Olivier, Genese, na província de Pavia, na Itália. Aos 12 anos, foi recebido por Dom Bosco, em Valdosso, e foi noviço modelo aos 16 anos. Emitiu os votos religiosos na Congregação Salesiana, dia 11 de outubro de 889, no século XIX. Foi responsável pela primeira expedição salesiana na China em 1906, no século XX, em Macau. Transformou um pequeno orfanato numa moderna escola profissional para órfãos e foi sagrado bispo em Cantão em 1921, no século XX. São Calixto presbítero Carvalho nasceu no dia 8 de junho de 1903, no século XX, em Caltagirone, em Turim. Foi chamado pelo ideal do sacerdote que amadureceu no ambiente salesiano de Turim no dia 19 de setembro de 1919, no século XX. Pronunciou os votos religiosos na congregação de Dom Bosco em 1922, no século XX, e conheceu Dom Luís Vigilian na passagem por Turim, a qual revelou: hei de segui-lo para a China. Na missão na China, São Calixto Carvalho, em uma recente comunidade cristã, demonstrou diversas qualidades de zelo e virtudes sacerdotais. 6 meses se passaram desde a sua chegada, quando soube que São Luís Vigílio em visita pastoral à sua comunidade. Eles imediatamente foi a Xinguancun para acompanhá-los até lá. Depois, os professores se juntaram a eles na viagem, um professor de catequista e de missão. Prestaram assistências incansavelmente aos cristãos e às almas lhe confiadas. Converteram multidões com grande zelo pastoral na China. Os santos São Luís Vigílio bispo e São Calixto Carvalho presbítero e os missionários salesianos foram martirizados no dia 25 de fevereiro de 1930 pela ordem do presidente comunista chinês, por testemunharem com sua vida e fé em nosso Senhor Jesus Cristo e na Santa Igreja Católica, por defenderem os valores cristãos. Foi julgados e martirizados. Os 2 mártires foram beatificados no dia 15 de maio de 1983, no século XX, pelo Papa João Paulo II e canonizado por Papa João Paulo II no dia 1º de outubro do ano 2000, no século XXI, com os outros 118 mártires na China. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de fevereiro. Em Pérgama, na Panífera, na atual Turquia, o martírio de São Nestor, bispo de Megido, que foi martirizado pelo imperador Décio no ano de 250, no século III. Na Turquia, São Cesário, médico, irmão de São Gregório Nazareno, faleceu no século IV, no ano de 369. Em Maubeuge, na Gália, Bélgica, atualmente na França, Santa Alderdine, virgem abadesa, faleceu no século VI, no ano de 526.
no mosteiro de Raveer, na Fronícia, hoje na Alemanha, a celebração da morte de Santa Valbierga, abadesa, que faleceu no século VIII, no ano de 779. Em Abrigheto, na Sicília, na região da Itália, o falecimento de São Geraldo Bispo, faleceu no século XII, no ano de 1100. No Priorado de Oso, no território de Bourges, na região de Aquitânia, atualmente na França, o falecimento do beato Roberto de Arbriere, presbítero, faleceu no século XII, no ano de 1116. Em Lucca, na Istria, hoje na Toscana, na região da Itália, o falecimento do beato Avedaro, peregrino e religioso da Ordem dos Carmelitas, faleceu no século XIV, no ano de 1386. No México, o beato Sebastião Aparicio, que foi recebido na Ordem dos Frades Menores e morreu com 100 anos de idade no século XVII, no ano de 1600. Em Lauria, na Lucânia, hoje na Balicartia, na região da Itália, o beato Domingos Lenitini, presbítero, faleceu no século XIX, no ano de 1828. O presbítero da Companhia de Jesus, em Osaka, no Japão, o beato Diogo Yokpris Yotichun, faleceu no século XVII, no ano de 1636. Em Medina, localizado na ilha de Malta, a beata Maria Adeodata Pesiano, virgem da Ordem de São Bento, faleceu no século XIX, no ano de 1855. Em Xinjiang, na cidade de Guoqin, na província da China, São Lourenço Bichouamansin, mártir, operário, neoflito, faleceu no século XIX, ano de 1856, martirizado pelo imperador chinês. Em Toledo, na Espanha, o beato Ciriaco Maria Sanchá de Ravans, bispo, fundador da Congregação das Irmãs da Caridade do Cardeal Sanchá, faleceu no século XX, no ano de 1909. Em Tosquira, localizado no território de Guadalajara, no México, São Turbiliano Rômulo, presbítero e mártir, faleceu em 1928, no século XX, na Argentina. E a beata Maria Lovodic, virgem da Congregação das Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia, faleceu também no século XX, no ano de 1962. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 25 de fevereiro na Igreja Católica, dia em que a Igreja celebra os santos São Luís Vexilian e Bispo e São Calixto Carvalho, presbíteros, santos salesianos, martirizados na China.